Voltamos com o programa Contraponto. Só lembrando que você também pode acompanhar os programas no blog arimacedo.zip.net. E já deixei a questão no ar no bloco passado. Quer dizer, os exames são necessários para a detecção, sei lá, de uma conjuntivite um pouquinho mais avançada, ou não tem isso? Quer dizer, a conjuntivite, ela não tem estágios. Ou ela efetivamente tem estágios? Então, toda doença tem estágios, né? Tem os casos que são mais típicos, tem os casos mais brandos e os casos mais graves, né? Isso acontece praticamente com todas as doenças, principalmente as transmissíveis, né? Não existe um exame específico. Você pode fazer coleta de secreção, por exemplo, para verificar qual é o agente que está causando a doença, né? Então, nesse caso, foi feita para alguns casos, e a partir do momento que você tem um número de casos muito grande, o serviço nem notifica mais, né? Então já considera que ela é viral, né? Então por quê? Porque foi feito um exame de secreção ocular de algumas pessoas e chegou-se à conclusão que era Coxsackie, nesse caso, nessa epidemia. Agora, a doença viral, por exemplo, o indivíduo pode complicar, ele pode ter uma contaminação por uma bactéria e complicar o quadro dele de conjuntivite. Isso pode ocorrer. Mas o exame, basicamente, é um exame clínico, né, que você vai visualizar, olhar. O oftalmologista tem os aparelhos que podem verificar com lente de aumento essa pálpebra e a cultura da secreção ocular. Uma coisa que eu não perguntei para você, a conjuntivite ela pode levar a cegueira ou não existem casos nesse sentido? A conjuntivite em geral, não. Né? Essa que acomete comumente a população. Mas existe uma doença chamada tracoma, que provoca um quadro, né, de conjuntivite, que é causado por uma bactéria que chama clamídia, e ela tem uma peculiaridade de fazer uma introversão dos cílios, né, e forma grânulos maiores na pálpebra, a pessoa coça, né, esse cílio virado pode levar à ulceração da córnea, e isso pode levar à cegueira, né, então isso... Mas é um outro quadro. É um quadro de conjuntivite, mas é específica por um... É mais atípico. É específica por uma bactéria chamada clamídia. Tá. O que se comentou muito, que a gente leu nos jornais, é, por exemplo, se você for ao shopping e estiver passando a mão no corrimão ou na escada rolante, é perigoso você levar a mão aos olhos. O vírus, ele sobrevive a um tempo... Normalmente não é tanto tempo, né? Não sei te precisar agora no momento quanto tempo no caso do Coxsackie. Mas é um exagero também, não é? Mas assim, se uma pessoa pegar, eu estou com conjuntivite, eu coço meu olho, pego na maçaneta, eu vou ali e logo em seguida pego, eu tenho um risco de adquirir, né? Uma das maneiras de contágio, né? Agora, é lógico que depois de um certo tempo o vírus ele morre, né? Tá. Porque ele sobrevive no ser humano. Porque né? eu acho que se criou uma... Lógico, eu acho que tem que ter a prevenção, é importante. Lavar a mão não é só quando você vai ao shopping. Nem quando vai ao banheiro, né, quando vai comer, que você tem... Mas assim, se recomenda em casos de epidemia que a gente aumente essa frequência do lavar as mãos, por exemplo. Tá. Né? Porque você sai na rua, você pode ter esse risco de entrar em contato com uma superfície que tenha o vírus ainda vivo, né? Agora você falou uma coisa que me deixou preocupado. Você falou assim, o pediatra, né, numa das suas respostas, o pediatra também pode diagnosticar. A conjuntivite também acomete as crianças? Também acomete as crianças, principalmente os escolares, né, porque ficam em locais fechados. Então tem esse risco. E a criança, ela é promíscua, né? A criança não tem esse conhecimento da higiene, né, essa prática de higiene que o adulto pode ter, né? Então ela é mais promíscua, ela se preocupa menos com isso. Então a criança tem um risco maior, tem um risco de contaminação também. Os bebês pequenos que ficam em casa, não, né? Porque estão em casa e tal, né? Mas o risco maior são dos escolares. Então as crianças que já vão para a escola a escola tem um risco de ter... E a percepção, né? A gente está falando de coceira, do olho vermelho. Quer dizer, essas são as principais percepções. Quer dizer, para uma mãe, né? A gente está falando especificamente de crianças. Para uma mãe, a criança chega em casa, começa a coçar o olho, o olho fica vermelho. Vermelhado, né? Aí passa para o outro olho, então ela suspeita que é uma conjuntivite. A conjuntivite, né? ela transita para o outro. Geralmente passa do olho para o outro. Porque está passando a mão. Né? É difícil. Por exemplo, até recomendo quando no casal, quando um dos cônjuges tem a conjuntivite, dormir separadas, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, né? Porque ela é fácil o contágio, muito fácil. Certo. Lígia, e o medicamento, a medicação? Quer dizer, eu não quero ir ao médico. Eu estou lá com o olho coçando, olho vermelho, acho que pode ser conjuntivite. Eu tenho
um colírio lá que eu uso sempre, vou lá e pingo o colírio. Pode fazer isso? Então, não é recomendável, né? Então, o que se pode fazer em casa, como cuidado, é compressa com uma gaze com uma água fervida gelada ou com soro fisiológico gelado. A gente pode pingar soro fisiológico no olho, porque você vai lavando, né, a superfície e os vírus vão sendo eliminados, né, com essa limpeza, com essa lavagem do olho, né, como se estivesse lavando mesmo. E você pode pingar o soro fisiológico gelado no olho também, né. Agora, o uso de colírio deve ser recomendado por um médico, né, ou médico clínico, geral, pediatra ou especialista, né. Geralmente, nesses casos, eles não recomendam colírio. Se usa colírio aquele lacre, que se assemelha à lágrima, né? Que é para lavar o olho mesmo, né? Então, pode ser usado o lágrima ou então o soro fisiológico. Né? A melhor recomendação é passando água fria no olho. Como compressa gelada, uma compressa com uma gaze, né? Limpa, né? Você pega a gaze, molha e faz a compressa. A hora que esquenta, você descarta aquela gaze, né? E já uma outra coisa, por que as pessoas usam os óculos escuros? Um dos sintomas que a conjuntivite provoca é a fotofobia. A pessoa fica com uma sensibilidade aumentada à luz, tanto a luz artificial quanto a luz solar. Então, os óculos escuros ajudam a suportar melhor a luz, né? E esse negócio da pessoa ficar, sei lá, uma semana em casa não é exagero? Não é exagero, principalmente quando é uma conjuntivite viral. A licença que o médico vai dar é de uma semana. Porque pode ser que daqui 3, 4 dias o vírus ainda esteja se reproduzindo. Então, porque normalmente a contaminação ela pode começar a ocorrer, a transmissão, um pouquinho antes de você ter os sintomas da doença. Quer dizer, você não tive contato com ninguém, mas você pegou, porque às vezes um pouquinho antes. E até uns 3 a 5 dias, né, da doença. Então, se recomenda 7 dias de afastamento, que é o isolamento necessário para que a pessoa não transmita. Porque se essa pessoa que tem a conjuntivite, ela se ficar fazendo esse isolamento, que é ficar em casa, evitar o contato com as pessoas, você pode diminuir a propagação da doença, né? Então, vamos pensar assim, numa cartilinha um pouco mais geral para a turma, né? Então, o asseio é uma coisa fundamental. Primordial. Né? Não só quando... Não tem conjuntivite nem gripe, no geral, né? No geral. Geralmente. Tomar cuidado em locais fechados, né? Evitar. Mas evitar em locais fechados, você evitar ir até assim, cinema, teatro, no momento de epidemia, você evitar esses locais, se for possível, né? Públicos, né? Se for possível. Aumentar a frequência da lavagem das mãos, né? E se você entrou em contato com alguém que tem a doença, lavar as mãos logo em seguida, né? Você cumprimentou alguém, né? O que se recomenda é que a pessoa que tem a conjuntivite não fique dando a mão e abraçando todo mundo. Mas se você entrou em contato, pegou na mão de uma pessoa que tem conjuntivite, é bom você lavar as suas mãos antes, porque a gente tem o hábito de colocar a mão no rosto sem pensar, né? E aí você se contamina. Tá. No próximo bloco eu quero perguntar para você qual é a próxima epidemia que a gente vai ter, porque me parece que a questão da gripe já está sendo cogitada aí. Mas vamos um pequeno intervalo e a gente volta na sequência. Hoje nós estamos falando sobre a conjuntivite com a médica Lígia Amélie. Vamos ao pequeno intervalo e voltamos na sequência.